Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Bernardini comentando como deve ser o comportamento do consumidor no mundo virtual, especialmente no e-commerce. O economista Roberto Luiz Troster analisando o recente crescimento do PIB brasileiro. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a recente divulgação de descontos e prazos para parcelamentos feitos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o especialista em educação financeira, Reinaldo Domingos, que falou sobre gestão de empresas. Fique conosco! Regulamentando parte da medida provisória sobre contribuinte legal, que permitiria a vários contribuintes pagarem de forma parcelada até à vista tributos federais em débito com condições diferenciadas de redução, multa, juros e parcelas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou um edital colocando as condições para adesão a esses parcelamentos ou pagamento à vista com várias condições mais benéficas. Todavia, o meio tributário, advogados e empresários prevêem uma adesão muito pequena, porque apesar dos descontos chegarem a até 50%, isso se aplicaria apenas a quem fizesse o pagamento à vista. O parcelamento pode ser feito em até 79 meses, mas nesse caso os descontos em multa e juros seriam apenas de 10%. Portanto, não se vê aí uma grande adesão, pois além de pagar esta questão tributária, pagar essas parcelas, o contribuinte tem que manter a regularidade presente e ainda assim gerar recursos para investimento, para gerar lucro, para poder fazer realmente o seu negócio crescer. Ainda cabe acrescentar que no caso do parcelamento, o contribuinte terá que fazer um pagamento inicial de 5% a 10% do valor do tributo devido. Para micro e pequenas empresas, as condições são um pouco melhores, até 95 parcelas e desconto nos multas e juros tributários de até 70%. Ainda assim, não sabemos se vai haver uma grande adesão, novamente, porque nós temos que levar em consideração o pagamento passado, a regularidade presente e a capacidade de investimento futuro. Mais adequado, talvez que desse maior segurança, tanto do ponto de vista de arrecadação para os entes federados, como de possibilidade de pagamento e quitação das dívidas ao contribuinte, seria uma questão de um parcelamento proporcional ou sobre um percentual do faturamento das empresas. Algo razoável, de maneira que ela consiga manter a sua capacidade de contribuir com o sistema tributário, manter o pagamento regular de seus tributos, conseguir pagar os tributos vencidos e que estão em cobrança, e ainda assim com alguma sobra, que gere investimentos, aumento do emprego e possa fazer o negócio expandir. Por isso que um percentual sobre o faturamento seria a forma mais adequada a esse tipo de garantia, ainda que pudéssemos trabalhar com reduções de multas e juros menores do que o que está previsto aqui. O importante é isso, viabilizar a atividade econômica, regularizar o passado, assegurar o presente e investir no futuro. É assim que nós vamos ter o Brasil crescendo, gerando emprego e renda, que é o grande objetivo. Até o início de 2020, a tradicional árvore de Natal do Parque Ibirapuera e o espetáculo da Fonte Luminosa estarão à disposição do público. Assim como nos anos anteriores, o espetáculo da Fonte Luminosa mescla o jogo de imagens a partir da dança das águas, em sintonia com uma trilha sonora especial. A árvore tem 42 metros de altura, 13 metros de diâmetro e a estrela no seu topo possui 7 metros de altura. A decoração também conta com elementos tecnológicos. O Parque do Ibirapuera fica localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral sem número. Visite!
Chega no final do ano, Natal, é muito comum aumentarem as compras pela internet, o chamado e-commerce. É óbvio que eu tenho muita facilidade por conta dessa compra, pesquisa e tudo mais, e vou receber o produto em casa. Do outro lado, temos alguns riscos. Então, o consumidor ele tem que ficar atento quando ele opta em fazer a compra pela internet, pelo sistema e-commerce. Todo site ele tem um sistema de segurança, de criptografia, e você pode identificar se esse site é um site seguro ou não quando ele tem um cadeado. Então, a primeira coisa que o consumidor deve observar é se o site em que ele vai efetuar a compra desse produto ou desse serviço tem ali um cadeado. Isso já mostra que aquele site é um site seguro. Outra coisa, não acredite em spams, e-mails, em ofertas milagrosas. Isso não acontece. Mesmo quando nós tivermos a Black Friday, ainda assim, os descontos não são excepcionais. Eu posso ter até alguma diminuição do preço, mas sempre desconfie de qualquer tipo de e-mail que você recebe em que o valor do produto está muito abaixo do mercado. Ainda assim, antes de fazer qualquer tipo de compra, qualquer tipo de aquisição, vá diretamente ao site. Não entre em algum link, sempre vá diretamente ao site. E, antes de efetuar a compra, faça uma busca a respeito daquela empresa no Procon ou alguns outros sites em que se tem ali algum ranking de reclamações ou de prejuízos que eventualmente o consumidor ele tenha por ter feito a compra ali naquele site. Ainda assim, printe todas as telas, pegue todos os comprovantes e o consumidor ele tem direito de se arrepender da compra quando a compra é pela internet em 7 dias, seja do recebimento do produto ou do serviço, ou mesmo do dia em que ele efetua essa compra pela internet. Mas é importante que o consumidor, se optar por se arrepender dessa compra, que ele registre no prazo de 7 dias esse arrependimento. E com isso ele vai conseguir então desfazer toda a transação. Então, é muito importante que, se for optar por essa modalidade de compra, que tome alguns cuidados. Uma surpresa agradável. As projeções do PIB que vinham caindo desde o começo do ano, caíram até 0,8%, começaram a subir e já estão apontando para um crescimento de 1,1% este ano. Para o ano que vem, que está começando, as projeções também estão subindo semana após semana. Os números que saíram do PIB saíram acima das estimativas. E alguns indicadores, como vendas no varejo, também acima das estimativas. Isso indica que vamos ter um Natal bom, um Feliz Natal, o melhor Natal talvez nos últimos 5 anos. E o ano que vem, as expectativas são muito positivas. O país vai crescer, vai ficar um pouco abaixo de 3%. E isso é positivo ou não? Se comparar com o passado brasileiro, é muito positivo, se a gente olhar para frente. Se a gente olhar para os lados, a gente vai ver que o mundo está crescendo muito mais rápido que isso. Mais importante que o crescimento é o emprego. O emprego está crescendo muito devagar. O desemprego no Brasil ainda está na casa dos 12 milhões de pessoas e mais 12 milhões de desempregados. Essa deveria ser a prioridade da política econômica. Vamos ver, temos espaço para avanços no próximo ano. É isso. Entrevista da semana. O que é que você diria se alguém escrevesse um livro e dissesse: nome sujo pode ser a solução? E a outra frase: quem não tem dívida, que atire a primeira pedra. Quem escreveu isso é Reinaldo Domingos, que é o nosso entrevistado de hoje. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Cury. Um prazer a todos, né? E estamos aqui. E é verdade, hein? Quem não tem dívida, que atire a primeira pedra. Ele escreveu esse livro. E aí a gente queria começar a conversar um pouquinho sobre isso. Você é um especialista, você hoje tem posições que rompem com o passado. Vamos começar a falar de algumas delas? Por exemplo, com a tua visão de empresa, com a tua visão de lucro, o que é que você
acha importante no tema? É importante ressaltar que todo empreendedor, seja ele uma indústria, um comércio ou serviço, no caso aqui indústria, ele tem como já um conceito constituído já na faculdade, já na sua estrutura, que vem de uma DRE, uma demonstração de resultado do negócio, que fala faturamento menos impostos, custos, depois vem as despesas e cadê o lucro? Ah, lá no final, lá embaixo, se é que vai dar lucro. O que eu trago, que eu faço essa ruptura desse modelo mental é trabalhar o lucro em primeiro lugar. Então é mais ou menos assim. No meu livro Empreender Vitorioso eu coloco o lucro antes até dos impostos, porque se o empreendedor simplesmente abrir o negócio dele, deixando aquilo que ele vai realmente ter como prêmio principal, que é o lucro, em último lugar, é muito provável que ele não tenha. Portanto, faturamento menos a percentual de lucro que ele quer no negócio, daqui ele vem para o imposto, custos, aí ele vem para o Prolabore ainda para o sócio, porque a família do sócio é uma empresa. Só depois disso vem as despesas aqui e aí uma reserva financeira aqui que falamos de capital de giro. Estou mudando, trazendo à luz, com 33 anos de experiência no mundo empreendedor como contabilista, né? E trazendo a realidade uma nova forma, um novo modelo mental. Ter lucro é uma escolha. Eu sei que eu tenho que ter lucro, porque eu sou empreendedor. Agora, eu sei que o imposto é alto, eu sei que tudo a cadeia está muito comprometida. Mas eu não tenho dúvida que se eu começo o meu negócio tendo lucro, é muito mais provável que eu tenha êxito e sucesso no meu negócio. Bem, dentro desse conceito novo, dentro desse novo paradigma, a confusão patrimonial, ou seja, dinheiro do empresário, dinheiro da empresa, se confunde muitas vezes. Qual é a tua expertise no tema? É mais ou menos assim, né? Quando a gente, crianças, fomos... Não faz muito tempo que nós fomos crianças. Pouco tempo. Passou rápido, né? Mas nós tínhamos aquele viés de pegar o dinheiro do nosso pai, comprar bala, sorvete, chocolate, e começamos a consumir, a gastar e tudo mais. Fomos lá como jovens, primeiro emprego, pegamos o primeiro salário, derretemos. Fomos para o trabalho, então, gastando tudo. Nós criamos uma relação com o dinheiro de consumo. Um país capitalista, um país consumista, vamos gastar. Quando a gente vai para o universo do negócio, o que eu levo como experiência? Todo esse meu hábito, meu comportamento para dentro da empresa. E aí tem um outro problema. Como eu estou constituindo uma pessoa jurídica, eu não entendo muito bem disso. Então eu sou um bom técnico, eu sou um bom comerciante, eu sei fazer isso, eu sou uma pessoa que tem habilidades várias, mas não tenho muita habilidade de gestão. E aí o que acontece? Eu vou para dentro da empresa e pego e misturo esta relação dinheiro da família com dinheiro do negócio. É muito provável que você deva ter cometido, né? Você que está assistindo a gente aqui deve ter cometido esse erro, porque na verdade não teve nenhuma escola efetiva que falou para nós lá desde o seu início, e agora começamos a ter empreendedorismo na sala de aula, educação financeira na sala de aula, a Base Nacional Comum Curricular já obriga a educação financeira a partir de 2020 para todas as escolas públicas e privadas, e isso leva a uma esperança. O que vai depender agora, o que vai ser o grande propósito é, será que nós teremos fôlego para aguentar e termos uma nova geração lá no futuro vitoriosa? E é aí, Cury, que entra realmente trabalhos como o Simp vem fazendo, ou seja, trabalhando o aspecto desse construir novamente, fazer novamente esse novo elo da relação família-negócio. Isso é importante. Dentro desse cenário, como é que você vê um cenário atual de endividamento de empresas, de carga tributária, de inadimplência tributária? Esse mundo que nós estamos vivendo. Aliás, objeto do teu livro. Você tem mais de 60 milhões de pessoas negativadas. Ora, como você rompe? Qual a tua proposta de rompimento disso, sem esperar 2 gerações? Eu defendo na obra Nome Sujo para Ser a Solução, tanto para
negócio empresa como negócio família, existe um momento na vida que você tem que falar assim, para aí, ou eu começo de novo e eu falo, devo, não nego, pago, quando e como puder, eu não tenho como pagar, são dívidas, eu vejo as dívidas fiscais, tributárias das empresas e também das pessoas físicas, são praticamente impagáveis. Eu acho que você concorda com essa linha. Eu concordo. Não tem como pagar? A própria PGFN diz que 45% da dívida é impagável. Então nós não temos. É real. Aí eu tenho que buscar por uma forma diferente para buscar a minha recuperação. Mas de nada adianta, no universo da pessoa física, por exemplo, tem lá o limpa-nome, feirão de limpa-nome, é maravilhoso. Só que isso, a pessoa vai lá, faz um acordo, a sua vida pessoal e até empresarial continua sendo vítima de um erro de estrutura e um erro de priorizar despesas e prejuízo e não lucro. Como é que ela vai honrar esse compromisso num acordo que ela vai fazer? Então, os acordos que estão sendo feitos hoje para as empresas, seja na esfera fiscal tributária, seja na esfera do negócio, comércio e totalmente na parte privada, eles são praticamente impagáveis. Nós não temos muitas saídas, senão, talvez, uma alíquota, você estava me falando no intervalo, uma coisa muito legal, uma alíquota que pudesse ter junto com o faturamento, que pudesse pagar esse passivo sem comprometer essa estrutura. Agora, eu pergunto o seguinte, aí eu pergunto para você, agora eu vou inverter a pergunta, porque você tem sabedoria para me ensinar muitas coisas. Eu pergunto, será que só isso vai resolver? Eu colocando lá 0,5% no faturamento para poder pagar a parte do passado, sem antes estruturar o presente para o futuro? As duas coisas precisam ser As duas coisas precisam ser. As duas. Perfeito. Uma É sem isso. a outra não anda. E é isso que eu estou trazendo à luz de um novo empreender. Levar essa construção de um novo projeto de negócio, onde o lucro é prioridade, porque se eu estou fazendo um negócio, não tem outro prêmio melhor que seria o lucro. E de outro lado, sabedor que eu estou cumprindo com as minhas obrigações do passado. Se eu tiver esse mecanismo, também olhando para a família como um outro negócio, porque lá o Prolabore que vem desse negócio precisa também ter sustentabilidade. Então, seja o assalariado, seja o Prolabore, seja o empreendedor, eles precisam ter claramente que dentro desse cenário nós precisamos colocar resultados. Resultado não em último lugar, e sim em primeiro. Você coloca um capítulo no seu livro, fala de cheque especial. Cheque especial. Cheque especial ele foi criado para ter praticamente um crédito aprovado, um crédito caríssimo. Então eu sempre recomendo, se possível, não tenha esse limite e sim busque por outros artifícios, né? Pelo menos no que se refere a você ter uma estrutura. Se você alavancar a 10% de juros mensais dentro do seu negócio ou dentro da sua vida pessoal e familiar, é praticamente suicida. Não tem como recuperar, porque a cada 4, 5 meses eu dobro o meu valor da minha dívida, impagáveis. Então nós estamos hoje com algumas linhas de crédito, quando você fica devendo cartão é 15%. Aí nós estamos falando de coisa pior ainda. Ao mês. Então, só para as pessoas ao que mês. nos acompanham. Aí falamos assim, a Selic agora foi para 5, já está 4. Ao ano. Ao ano. 5 ao ano. Mas você sabe quanto nós temos de desestrutura nas empresas e nas vidas pessoais, familiares, de gestão, de controlar dinheiro que entra e que sai, e principalmente as despesas? 20% a 30%. Ou seja, você que está nos assistindo pode ter certeza. A sua casa, o seu lar, a sua empresa tem excesso de gastos de 20%, 30%. Energia, água, telefone, supermercado, padaria, tudo. Na sua empresa, todo o processo de gestão pode ser melhorado, pode ser reestruturado. Você precisa viabilizar. Se você não fizer uma grande faxina dentro desse universo negócio e família, é muito difícil você ter um resultado vitorioso. Por isso que eu falo no meu livro, Empreender Vitorioso com lucro e sonhos em primeiro lugar. Porque são esse sistema na família e no negócio, eles precisam efetivamente ter essa sintonia. Por isso, a educação financeira empreendedora ela é tão importante.
Me parece que você tem um posicionamento para jamais controlar sua empresa pelo faturamento. A grande vítima sempre foram os empreendedores, né? Sim. Imagine que você vai numa instituição financeira, pode reparar, você deve ter feito isso, nós temos lá no regime do Simples, então nós somos uma empresa pequena e micro e a gente tem o benefício de não ter um balanço fiscal, né, tal. Mas o balanço econômico eu devia fazer. Mas o que os bancos... Indispensável. Indispensável. Quando os bancos levam o crédito a esses empreendedores, a exigência é: me dê 12 meses do seu faturamento pelo seu contador assinado. Ora, como é que pode eu ter uma consciência desse crédito que está entrando pela minha conta bancária, se este mesmo banco, essa instituição, não me provocou nenhum momento e não me ajudou a entender o meu movimento econômico, financeiro, como é que eles realmente têm de resultado. Então, esse é alimento para matar mais ainda rápido, né? Quanto mais crédito nós damos, às vezes, para uma coisa que está doente, mais ela vai ficar doente. E aí ela vem a quebra. A instituição financeira pode melhorar isso e deve melhorar isso a partir do momento que ela fala assim: deixa eu fazer parte da sua gestão. Deixa eu entender seu faturamento, deixa eu entender seus custos, deixa eu entender quanto de lucro você quer. E aí sim, nós teríamos uma chance maior de buscar a sustentabilidade das nossas organizações, das nossas micro e pequenas empresas. Caso contrário, o alimento que foi dado, o dinheiro que foi empregado no negócio, ele só serve para a gente fazer um rombo ainda maior do nosso prejuízo. 30 segundos da última mensagem nesse programa. 30 segundos. Eu acho que você, empreendedor, você que está nessa casa, que está aí sempre contribuindo com a sua história de sucesso, ou até de fracassos muitas vezes, é sempre possível. A esperança, eu sempre falo que eu procuro levar a esperança, e a esperança existe, só precisa buscar educação financeira empreendedora pela DSOP, Educação Financeira, e pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros, qual tenho a honra de ser o presidente. Reinaldo Domingos, nós agradecemos muito a sua participação, a esse desafio de quebrar paradigmas. Espero pleno êxito nessa iniciativa, espero que o lucro possa ser a tônica geral de quem está empreendendo, quem quer empreender e aos futuros educadores que têm a missão de levar essa mensagem. Uma honra. E aqueles que executam. Obrigado pelo seu conhecimento acumulado. Parabéns pelo livro. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!